Neste módulo, vamos tratar de algumas questões que são relevantes para fins de concursos e provas. Para tanto, vamos analisar a legislação aplicável no campo do direito comercial e no direito de empresa e comentar aspectos relevantes, questionáveis, que poderão ser debatidos e estudados. O primeiro tema sobre o qual nós iremos tratar é aquele que envolve a figura do empresário. O empresário é o agente no qual são centradas as normas relacionadas ao direito comercial hoje. Então nós temos um Código Civil bastante novo, já que ele data do ano de 2002, e este código optou por disciplinar a figura do empresário. Antes do atual Código Civil, nós tínhamos uma legislação mais antiga, de 1850 e algumas leis posteriores, que estavam centradas na ideia de comerciante e de ato de comércio, não disciplinando de forma sistematizada nem o empresário, nem a empresa. Para o regime atual, a centralização mais importante é no conceito, como eu estava dizendo, de empresário como o agente que atua economicamente. Então, empresário será o ente que irá organizar a atividade econômica. A atividade econômica que interessa ao direito empresarial pode ser uma atividade de produção ou de circulação de bens ou de serviços, desde que seja uma atividade desenvolvida de forma organizada e profissional, existindo o profissionalismo, a organização e o caráter econômico, estarei diante de uma atividade típica de empresário. Então, se empresário é este agente que atua na prestação de serviço, na produção de bens de forma profissional e buscando a habitualidade e a remuneração, o que será a empresa? A palavra empresa tem vários significados e por isso não foi escolhida como tema central do nosso Código Civil, já que empresa pode ser tomada como sinônimo de empresário, mas empresa também significa atividade. E mais do que isso, empresa tem também uma conotação patrimonial, como sendo o conjunto dos bens organizados pelo empresário para o exercício da sua prática profissional. Diante desta imprecisão de vocabulário, é que o nosso código resolveu conceituar empresário e não empresa. Então, empresário para o nosso código é aquele conceituado no artigo 966 do nosso Código Civil. O empresário, que nós assimilamos na legislação brasileira e que vem, como eu disse, conceituado no nosso Código Civil, é uma herança do direito italiano, que já desde a década de 40 do século passado trabalha com o conceito de empresário como sendo o agente que organiza os meios de produção. Então, é importante ter em mente que eu posso ter um agente econômico empresário, mas também posso ter agentes econômicos não empresários. E esse destaque eu também retiro do nosso Código Civil de 2002. Eu tenho o artigo 966 no seu caput, conceituando o empresário, e tem um parágrafo único do dispositivo que traz alguns profissionais que atuam de forma organizada e com habitualidade, mas que estarão excluídos da empresariedade. Excluídos da empresariedade porque a lei resolveu lhes dar um tratamento diferenciado. Então, no parágrafo único do 966, eu tenho o agente econômico não empresário. Quem é ele? É aquele que atua nas profissões intelectuais. Vocês podem vincular a ideia do profissional liberal. Aquele que atua com atividade artística, cultural, científica, ainda que o faça de forma profissional, habitual e sendo ele um prestador de serviço, não estará incluído no conceito de empresário. Como eu disse,
a lei resolveu tratar de forma distinta este tipo de atividade. Não afasta dela nem o profissionalismo, nem a habitualidade, mas não a conceitua como atividade empresária. É o que diz o parágrafo único do artigo 966. Mas este parágrafo único do 966 tem mais uma característica que eu gostaria de chamar a atenção, porque ele traz uma exceção da exceção. Ao prever que a atividade intelectual, artística, cultural, científica estará enquadrada no conceito de empresariedade sob determinadas condições. Quando é que o profissional intelectual estará incluído no conceito de empresariedade? Sob que condições? Como eu disse, é uma exceção à exceção do parágrafo único do artigo 966. O profissional intelectual será considerado empresário quando, por exemplo, ele exerça essa atividade de forma organizada a ponto de passar a ser tal atividade um elemento de uma empresa maior. Consequentemente, o termo que a lei utiliza é quando a atividade intelectual, cultural, artística ou científica for elemento de empresa. Então, o que dotará de empresariedade a atividade intelectual não será o fato de ele ter ou não colaboradores, mas sim se a atividade que ele desempenha mantém-se autônoma ou se passou a ser elemento de uma empresa maior. Neste caso, sendo elemento de empresa, será considerado sim empresário para fins de aplicação das normas do direito empresarial. Ainda nesta ideia de empresariedade e de não empresariedade, poderíamos destacar aqui por que a lei faz a distinção e o que significa essa distinção. O principal aspecto que temos que ter em mente é, quando uma atividade for empresária, vai se sujeitar a todas as normas aplicáveis ao empresário, o que nós chamamos de direito comercial, ou agora, no vocabulário mais moderno, direito de empresa. Quando for uma atividade, ainda que econômica, mas excluída da empresariedade, ela não estará sujeita à parte das normas. Por exemplo, uma atividade não empresária não estará sujeita à falência, nem poderá se valer do pedido de recuperação previstos na nova Lei de Recuperação de Empresa. Outra distinção importante está no fato que as atividades não empresárias, elas terão o seu registro no registro civil, ao passo em que as atividades empresárias, vale dizer, os empresários e as sociedades empresárias terão como competência registral as juntas dos estados. Então, estará sujeita ao registro das empresas.